Oi, gente. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro, e faltam exatos 3 dias para o Enem, primeiro dia. Eu tô aqui fazendo um café e pegando água para começar, tá? A água tá fervendo. E eu preciso de café, gente, porque eu tô com sono esses últimos dias, que assim, eu durmo à noite, tipo, 9, 10 horas de sono, e eu acordo com sono e depois do almoço eu durmo por mais 1 ou 2 horas. Hoje eu não sei como eu não dormi, eu me aguentei pra não dormir, sabe? E eu tô fazendo café pra conseguir me manter acordada, né? Então eu vou gravar hoje à tarde, à noite, assim, né? E amanhã o dia inteiro. Oi, gente, vim aqui pro meu quarto, já tô com o meu cafezinho aqui. E eu vou falar um pouco pra vocês o que eu quero fazer nesses 2 últimos dias antes do Enem. Então, como vai vir o Enem primeiro dia, eu vou focar só nas matérias que tem nele. No caso, é redação, linguagens e humanas. Então, eu quero fazer mais 2 redações, então uma hoje e uma amanhã. Eu já tinha feito mais 2 essa semana. E revisar a filosofia, que eu tô vendo umas videoaulas de revisão do Ferreto, do professor, que ele é maravilhoso, e eu vejo aula, faço questão e já vou pegando ali, fazendo bastante anotação, sabe? Não dá pra decorar tudo, né? Mas assim, pelo menos você não fica assim tão no ar quando você tá lá na hora da prova. Você tem assim um sentido, sabe? Pra onde que você mais ou menos tem que fazer. Eu acho que eu vou começar com uma aula de filosofia e depois eu faço a redação. E é isso. Gente, terminei a aula de filosofia. Na verdade, eu fiz uma aula de filosofia que era sobre utilitarismo e existencialismo. Eu fiquei meio confusa, assim, com existencialismo, então eu decidi também pegar a minha apostila do ensino médio para ler e fazer umas questões mais, assim, específicas, sabe? Para melhorar isso aqui do existencialismo. E aí, depois que eu terminei, eu voltei na aula de Marx e Nietzsche para fazer as questões. Porque eu tô fazendo assim, ó. Eu vou mostrar para vocês no cronograma aqui, que é tipo, tem a aula de iluminismo, questões. A aula de Marx e Nietzsche, questões. Só que quando eu acabo de fazer a aula, tá muito limpo na minha cabeça, sabe? Então, provavelmente eu acerto. Então, para não acontecer isso, eu vejo 2 aulas e depois eu volto e faço as questões. No caso, ontem à noite eu tinha visto a aula de Marx e Nietzsche, e aí pulei as questões e hoje eu vi essa aula. Depois que eu terminei essa aula, voltei para dar uma revisada também nisso. E aí eu vou fazendo anotações, mesmo que, por exemplo, tá vendo que eu acertei as questões. Só essa aqui que eu acertei, mas eu não considerei como um acerto porque eu não prestei atenção e tava pedindo a incorreta e eu coloquei o que eu achei que era correto e na verdade era incorreto, entendeu? Enfim, mas tá vendo? Tudo isso em azul foi o que eu fui anotando com a correção. Então, eu acho muito importante e muito legal, assim, ver as aulas de correção, porque mesmo que você acertou, o professor, ele vai falar de cada questão e isso vai te ajudar, sabe? A ficar mais na cabeça. Então, ó, eu gostei muito de fazer assim, desse jeito. E aí, tipo, como eu já terminei essas questões, eu
vou ver uma outra aula do Foucault, nem sei se estou falando certo, e depois que eu terminar essa aula, eu volto nas questões de utilitarismo, entendeu? Então, eu vou fazendo isso. Mas eu não sei se eu vou fazer as questões hoje, porque eu quero, como eu disse, ler a apostila e fazer anotação. Então, não sei como que vai ser. Eu acho que eu só vou ler a apostila, ver essa aula, ler a apostila, e aí amanhã eu faço questão. Depois do meu intervalo, eu peguei as minhas apostilas que eu falei do ensino médio para procurar o assunto específico e ler. Eu gosto de fazer isso, assim, nos últimos casos, quando eu realmente não entendi muito bem o conceito, assim, e eu gosto de ler, fazer anotação, assim, marcar com marca-texto, que aí fica mais claro pra mim. Normalmente, assim, as etapas são ver aula. Se eu não conseguir entender muito bem, vou pra questão. Se eu ainda fiquei com dúvida, aí sim eu vou para uma apostila para ler, porque acaba sendo um estudo passivo, né? Mas depois disso eu faço questão de novo e assim, melhora muito, né? Então é importante também ler o assunto e eu faço isso. Gente, fiz algumas questões do Enem, daqui dessa sessão Enem da apostila. Eu errei essa aqui da Hannah Arendt, não sei como pronuncia, mas eu vou tentar pesquisar uma correção para entender melhor essa questão, que eu fiquei em dúvida nessa e marquei a errada. Eram 9 questões, eu acertei, enfim... Mas eu achei bem complicado as questões. Nossa, essa parte da filosofia não gosto. Assim, eu acho interessante, na verdade, mas eu acho complicada de interpretar, sabe? Enfim, agora eu acho que eu vou comer e depois eu vou pra redação. Oi, gente. Eu ainda não fiz a redação. Na verdade, eu acho que eu não vou fazer hoje, mas eu ia pesquisar sobre... E eu vou fazer isso depois de fazer a rotina noturna minha, porque, não sei, eu tô querendo, sabe, dar uma relaxada. Eu comi depois que um tempo lá com a minha mãe, com a minha irmã, então acabei não voltando direto pra estudar. E agora são, acho que 9h40. E aí eu vou lavar meu rosto, colocar um pijama e depois eu vou ficar pesquisando sobre o assunto, que no caso é sobre... Nossa, agora sumiu da minha cabeça, gente. Mas depois eu falo pra vocês eu mostro pra vocês um tema. Que é assim, uma suposta... Sabe quando eles tentam adivinhar a redação? Uma suposta... Um chute para o tema. E aí eu vou pesquisar um pouco sobre o assunto e tentar escrever um pouco sobre isso amanhã pra... Pelo menos ser na ponta da língua. E se não for sobre o assunto, pelo menos se for algo na linha, eu já sei como... me direcionar, sabe?
Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira e agora são 9h30. Já me arrumei, mas antes de começar a estudar, eu vou arrumar meu quarto, que tá uma zona, e depois aí eu começo a estudar mesmo. Hoje eu vou fazer redação. Ontem eu fiquei estudando até 11 horas os temas que eu escolhi para fazer a redação hoje, e eu anotei, fiz anotações e eu só vou ter acesso a essas informações que eu escrevi. Não vou mais pesquisar e vou fazer a redação, tentar fazer assim. Gente, enquanto eu estava falando, parou de gravar por causa do meu armazenamento. Enfim, eu tava falando que eu só fiquei muito feliz porque eu recebi o resultado da minha redação que eu fiz no sábado passado sobre o etarismo e eu tirei 920, então eu fiquei bem feliz porque eu não desacostumei a escrever redação, né? Então, contanto que esteja nessa faixa dos 900, pra mim tá ótimo, sabe? E é isso. Então eu vou corrigir primeiramente a minha redação, que eles me deram a correção, e depois eu vou fazer as outras que eu planejei pra não cometer o mesmo erro que eu cometi, né, pra tirar 920. Forget about the time and wasting the life in the club. My mind was a massive nothing to talk about in this night. Just finish the ride and drink after drink. I think I'll be fine one more round. And night after night I'll find another play. Just pair our mask and be ourselves. Let the phone call ring, don't care about what they think. It's a moment we got time to make some magic. Gente, terminei de corrigir a redação e, assim, a maior parte foi por causa de norma culta, que me deixou meio irritada, né? Mas, enfim. Em laranja são os problemas de concordância verbal, gramática. Roxo, estética, que eu vou tentar mudar isso colocando um padrão da quantidade de linhas para cada parágrafo. E em azul, o que é para melhorar, assim, de argumentação, sabe? Aí o que eu vou fazer é tentar na próxima redação fazer em caneta e, assim, treinar esses problemas, pontuar para não acontecer de novo. Gente, eu já almocei e voltei aqui com meu chá, né? E tudo preparado. Esse aqui vai ser a folha que eu vou fazer o rascunho e depois eu vou passar limpo. Aqui eu deixei o material de apoio que eu vou usar. E aqui, aqui os repertórios que eu falei que eu tinha anotado. E também, cadê? O cronômetro de 1h30 para fazer tudo isso. Fazer a redação e passar limpo. E bora lá. Oi, gente. Agora são 4 horas e eu fiz a redação, mas assim, com muita dificuldade. Eu até, tipo, parei um minuto, assim, pra ir lá pegar uma fruta, alguma coisa, porque eu tava ficando muito ansiosa na hora de fazer a redação. E eu nem sei se, assim, ficou boa. Eu argumentei bem, mas eu acho que dá pra eu melhorar a estrutura. Mas agora, tipo, minha cabeça, assim, tá pesada, sabe? Eu fiquei ansiosa e isso acabou atrapalhando muito, que eu nem fiz nas 1h30 que eu tinha previsto, né? No caso, eu acho que na hora da redação vai dar pra fazer por 2 horas, mas
era bom tentar fazer com 1h30, mas isso eu não consegui mesmo. E, assim, eu sei que na hora da redação, lá na hora da prova, vai ser diferente. E eu tô tentando pensar assim, é melhor eu estar com dúvida e dificuldade agora do que na hora da prova. Então, na hora da prova, se cair um tema parecido, eu já vou saber como que eu vou argumentar, como que eu vou estruturar. Então, sempre tem que ter esse pensamento, para não me deixar para baixo, senão na hora do Enem eu já vou chegar acabada, né? Então é isso. Eu vou parar um pouco para ir comer alguma coisa, relaxar a cabeça e depois eu volto para passar limpo a redação e tentar estruturar melhor, sabe? Gente, depois do meu intervalo que eu fui comer, tomei um banho quente, assisti minha série, eu voltei assim muito mais disposta, mais concentrada e mais calma também depois da minha mini crise assim de ansiedade que eu tive fazendo a redação. Eu melhorei o meu argumento e assim rendeu muito a minha redação depois disso. Fui reescrevendo, olhando o que eu acho que dava para melhorar. E assim, gente, isso é a prova que às vezes no momento você só não tá ali preparado pra naquele momento, mas não quer dizer que você não consegue, sabe? É bom ir lá, tomar um ar e depois voltar que você vai conseguir sim. E isso me tranquiliza, porque na hora da prova do Enem, principalmente, você pode ir lá parar, não tá rendendo, vai fazer umas questões, vai no banheiro, bebe uma água, come alguma coisa e depois você volta que você vai conseguir sim. Oi, gente, só pra finalizar aqui, porque eu acho que o vlog até vai ficar meio grandinho, eu parei, né, pra respirar um pouco e conseguir terminar a redação. Eu terminei e gostei dela, então acho que ela ficou boa, assim, eu melhorei, mudei um pouco a argumentação, ficou boa. E comecei, tô na metade, de outra redação sobre a pobreza menstrual. Não sei se eu vou terminar hoje, porque eu tô meio cansada, mas talvez amanhã de manhã eu termine. E vai ser isso, gente, não tem muita coisa que posso fazer agora. Eu acho que na hora a gente nunca sabe o que pode ser na hora, né, o tema. Mas eu espero que eu saia bem, né? E isso que importa. Então, eu vou ficar por aqui e nos vemos depois do primeiro dia, que semana que vem eu gravo outro vlog sobre a preparação para o segundo dia de Enem. É isso, beijos!